Sempre que falamos de carro popular no Brasil, ela é a marca que vem na nossa cabeça logo de cara. Com uma história de mais de 50 anos aqui no país, ela se torna praticamente brasileira. E no vídeo de hoje, eu vou contar para vocês um pouco sobre a versão mais legal do carro mais conhecido do Brasil, o Fiat Uno. Antes, eu queria agradecer a Avante Veículos por estar cedendo o carro aqui para mim gravar. E eu queria que vocês deixassem o like no vídeo, se inscrevessem para estar recebendo notificações de vídeos novos. Ativa o sininho. Vem comigo. O Uno foi lançado mundialmente em 1983, num evento lá no Cabo Canaveral, no famoso lugar onde fica a instalação da NASA. E ele chegou no Brasil um ano depois. Com algumas diferenças para o original italiano, porque vamos combinar, não é muito fácil aguentar as suas brasileiras. Ele chegou em três versões, na C, na CS e na SX, com opções de motores 1.3 Fiasa e 1050. Um carro com um desenho muito simples, com linhas retas e bem moderno, aliado com pouco peso, mecânica simples, consumo baixo, fez com que esse carro virasse um sucesso. Em 1986, a versão SX, a que era esportivada, digamos assim, foi substituída pelo 1.5R, que aí sim a gente tinha diferença de motorização, o motor 1.5, que era sim mais potente, diferente do Uno SX. E nesse meio tempo foram lançadas as suas derivações, né? Aqui a gente tem a Elba, o Premio e a Fiorino. Em 1990, o governo brasileiro anunciou que seriam reduzidos os impostos para carros com motores inferiores a 1.000 cm3. Dito isso, a Fiat correu contra o tempo para mudar o motor 1050 do Uno para um 994 cm3. Além de tirar vários itens como ventilação forçada, retrovisor direito e várias outras coisas. E aí sim a gente conheceu, esse carro foi o que a gente conheceu como o Uno 1000. O primeiro carro que foi beneficiado com esse incentivo do governo. Isso fez com que o Uno, que já era um carro muito consolidado no mercado, virar um carro com uma explosão de venda. E na moda de ser pioneira, a Fiat em 1994 lança o primeiro carro de passeio com motor turbo. Sim, não foi o Up TSI para você que está pensando. Mas o carro ele já tinha sido lançado lá na Itália há 9 anos atrás, que inclusive é uma história muito legal de se contar, porque vamos dizer que a primeira ida do Uno Turbo no Brasil foi no GP do Brasil de Jacarepaguá, em 1985, 9 anos antes dele chegar no Brasil. E ele chegou de um jeito bem discreto. Ele chegou num avião, num 747-200 da Alitalia, que foi batizado de Uno Turbo, em homenagem a isso. Vocês vão estar vendo imagens aqui na tela desse dia. O que foi uma senhora campanha de marketing, porque isso aí já alertou os brasileiros do que poderia estar por vir anos depois, mesmo esse carro sendo só apenas um safety car do GP de Fórmula 1. O Uno Turbo chegou no Brasil na década de 90, como eu disse, 9 anos depois daquela ação de marketing da Fiat. Ele carregava um motor 1.4 turbo, o mesmo das versões pós-1989 italianas, que gerava 118 cavalos num carro que pesava menos de 1 tonelada. Seu garoto propaganda foi nada mais nada menos que Rubinho Barrichello, com aquela famosíssima propaganda dele, falando que quando você vai adquirir seu Uno Turbo, vai estar aparecendo aí na tela. A Fiat fez uma revolução na indústria automobilística lançando o Uno. E não parou, lançou o Mille, o primeiro 1000 cilindradas brasileiro. E foi em frente lançando o esportivo Uno 1.6R. A evolução continua com os lançamentos do Mille ELX e do primeiro turbo brasileiro de série, que só podia ser o Uno. Uno Turbo, este é o meu Uno, escolha o seu. E o carrinho foi um sucesso, porque ele não só era muito diferente, como ele também era muito superior a seus rivais, né? Era um carro que era muito potente, sendo uma excelente opção perto daqueles importados muito mais caros do que um carrinho produzido no Brasil. Esse carrinho aqui custava na época 22 mil
reais, o que hoje em dia seria cerca de 149 mil. Em comparação a um Uno Mille nessa época, ele saía por 7 mil. Era uma diferença bem grande. E sabendo disso, já parafraseando a fala do Agbadolato, você preferia comprar um Uno Turbo ou 2 Uno Mille? Comparando entre esportivos, um Gol GTI saía na época 23 mil, o que era uma diferença de mais ou menos 3 salários mínimos na época. Isso hoje em dia seria 151 mil mais ou menos, não era uma diferença tão grande, mas o Uno Turbo era mais barato. E eu vou estar colocando na tela também o preço de outros concorrentes, como o Corsa, GSI, né? Enfim, os outros concorrentes dele. Segundo a imprensa na época, o Uno fazia um 0 a 100 em quase 9 segundos, sendo mais preciso 8,96. Ele contava com uma turbina Garrett que rodava originalmente com 0,8 kg de pressão. Continua rodando com isso, o carro está original. E uma das inovações desse carro, que conta até com inscrição ali na lateral, a gente tem a MPI, ou a injeção multiponto no caso, né? Que era um grande avanço para um carro desse, né? Porque esse carro aqui antes ele não tinha nem injeção eletrônica, ele era carburado. E além disso, as injeções não eram nem multiponto, eram monoponto, com apenas um bico de injeção. Nas multiponto a gente tem uma por cilindro, nesse caso aqui a gente tem 4. Além de um câmbio manual de 5 marchas, que como eu disse antes, o carro ele produzia 118 cavalos, além de 17,5 kg de torque, tudo isso em baixíssimos 3.500 RPM. Sendo com que esse carro tem uma relação peso-potência de mais ou menos 8,26 kg por cavalo. E ao contrário dos Unos plebeus, a gente não tem o step aqui no cofre. Como eu disse, o step do carro fica aqui, não fica ali no cofre. O step é a quinta roda, mas ele fica aqui, ó, ele ocupa espaço do porta-malas. Então você não conseguiria viajar para lugares longes contando com o porta-malas, porque a gente não tinha praticamente nenhum espaço. Por fora, esse carro aqui ele vinha com esse belíssimo body kit. A gente pode começar pontuando aqui essas duas entradas de ar funcionais aqui, né? No qual uma leva para intercooler e outra para o radiador de óleo. A gente tem alongamento do paralama, como a gente consegue observar aqui. Pneus 185/60, rodas aro 14 específicas para a versão da gama Uno, mas ela também é usada no Tempra Turbo. Mas o fato é que é impossível não reconhecer um Uno Turbo olhando já por fora. Já seu up só dá pra perceber que alguma coisa seria tampa preta. E olha lá, né? Vamos ser sinceros. Já na época, esse carro tinha um comportamento muito arisco ao dirigir. Que nada mais nada menos era uma estratégia da Fiat para sentirem um carro mais potente do que ele era de verdade. E antes de ir pra interna, acho que é legal compartilhar uma curiosidade. Que esse carro ele tem muitas peças de carros atuais da Fiat. E quando eu digo compartilhar, é literalmente. É com o mesmo part number e os caramba, como acho que a gente pode pontuar aqui o tambor e a lona de freio do Ideia, o disco de freio do Argo e o cubo de roda do Punto. Tudo isso num carro de 1995. O ponto é que carros de 2010 para frente que tinham mesma peça de um carro de quase 20 anos atrás, né? No interior a gente tem esses bancos com abas laterais de desenho muito lindo. Esse baita volantão aqui, exclusivo. Cintos vermelhos. Não, isso aqui não é uma modificação, realmente cintos vermelhos. Nesse carro aqui a gente tem o som Alpine, que era um opcional. A gente não tem ar-condicionado, porque os engenheiros da Fiat não conseguiram um lugar para colocar no primeiro ano de versão, no 94. Dos 95 para frente a gente tinha como opcional. Além do teto solar, que também virou um opcional na gama de 95. No 94 a gente não tinha esse opcional. O painel, além do essencial, como o velocímetro, marcador de temperatura do óleo, enfim, a gente tem também um marcador de pressão do turbo, que vai até um bar. E aqui embaixo a gente tem também os avisos, enfim, aqui a gente tem as luzes de serviço, bateria, enfim. E aqui a gente tem as luzes de aviso, no caso, né? Freio de mão, seta, pisca, embaçador, etc, etc, etc. Além disso, no interior também a gente tem esse painel inteiro preto. Aqui em cima, luz de teto, que nem de aviãozinho, olha que bonitinho, olha que legal. Parasol, com espelhinho apenas para o passageiro. Alças PQP em todas as portas, com exceto na do motorista. Chupa essa manga, Virtus. Como eu disse, aqui a gente não tem ar-condicionado, a gente tem aqui essa portinhola comum dos Unos. Incrivelmente tem gente que não sabe disso, mas ela tá aqui. Enfim, um carrinho muito preservado. Retrovisores
no pinguelete, não é automático. Câmbio manual de 5 marchas, como eu pontuei lá atrás. Aqui a gente tem o computador de bordo, limpador traseiro, ligar o desembaçador traseiro e luz de milha. Esse é mais um pouquinho do interior do Uno Turbo. Na parte de trás o espaço aqui é esse, né? Eu não tenho praticamente nenhum espaço para perna. Mas o banco, por ser veludo, ele é muito confortável, ele não incomoda. Talvez em viagens longas você não vai se sentir muito confortável aqui. O vidro traseiro é basculante. Aí, ó. Ele bascula, né? E para fechar, você puxa aqui, ó, e trava. Para sair, a gente puxa aqui, ó, no ladinho e empurra. Aí o banco já vai para frente direto. O Turbo teve 1.801 unidades fabricadas, volume que contrariou a própria montadora, que esperava vender mais ou menos 2.500 unidades a cada ano. E a gente teve 5 cores diferentes no caso, né? Os 2 tons de vermelho, Alpine e Monte Carlo. Alpine é o caso dessa unidade aqui. Os 2 tons de amarelo, Exploit e Ginestra, que se dizia ser Ginestra, a gente não tem confirmações até hoje da cor real desse carro, né? Porque colocando no algum lugar para reconhecer a cor, ele não tem como amarelo Ginestra. A gente teve 5 unidades dessa cor, do amarelo Ginestra, né? E todas elas têm algo em comum. Todas elas saíram com a placa iniciais GKU, todas sem exceção das 5. O clássico preto Etna e um mais famoso deles, o branco real, uma unidade que saiu apenas uma. Tem código de cor, tudo. Eu conheço o atual dono dela, vai estar aparecendo imagens aí do carro na tela. E foto dele lá na Fiat com o código do carro à mostra. Ainda diz que esse carro era para treinamento de mecânicos da Fiat, mas nunca se teve uma confirmação. Enfim, o Uno Turbo ele saiu de cena em 1996 para abrir espaço para a gama do Palio, que veio em 1996. Seu grande sucesso não foi só não foi maior por ser um carro bem caro para o mercado nacional. O Ninho Turbo viveu 3 anos, mas teve um verdadeira estrela da indústria junto com o Gol GTI e outros. Uma glória na história nacional da Fiat e um marco na indústria nacional. E aqui fica o meu registro de uma lenda das ruas brasileiras, o Uno Turbo. Pô, esse aí foi o vídeo, né? Um carrinho nada mais que emblemático para a história brasileira. E, pô, como eu disse pra vocês, queria que vocês deixassem um like. Foi um vídeo que eu gostei bastante de produzir. Queria agradecer a Avante TT Veículos novamente por ter cedido o carro para as gravações. E espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Valeu, falou e fui!